programa, vamos falar sobre a herança da cultura negra na história de Minas Gerais. Herança que ficou na arquitetura, na culinária, nos costumes do povo mineiro. Nós estamos em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, onde milhares de negros trabalharam como escravos nas minas de ouro. Mas este é só o começo da história. Eles eram livres como um pássaro até o dia em que o homem branco decidiu mudar o destino de milhões de negros africanos. Um lamento só, uma única dor. Uma nação acorrentada, humilhada. Negros livres foram arrancados do seio da pátria debaixo de chicotadas. Reis, rainhas, princesas. Amontoados nos navios negreiros, seguiam sem rumo. No Brasil, ocuparam os canaviais, as fazendas de café, as minas de ouro. A produção mundial de ouro girava em torno de 1.500 toneladas. Ouro Preto, a antiga Vila Rica, era responsável por cerca de 25% de toda essa extração. Tinha início um dos capítulos mais cruéis da história do Brasil. 500 anos de dor e sofrimento. Não há registros oficiais, mas os historiadores acreditam que entre os séculos 16 e 19, quase 4 milhões de negros vieram para o Brasil como escravos, de todas as nações, jejes, bantos, nagôs. Em Minas, a maior concentração foi aqui em Sabará. No século 19, 80% da população era negra. A igreja de Nossa Senhora do Rosário é o principal legado dos negros de Sabará. A capela, que seria transformada em catedral, ficou inacabada por falta de recursos. No livro da Irmandade dos Pretos, a contabilidade, negros sendo comprados e vendidos como animais, negociados por 200 ou 800 mil réis, a depender das características físicas, dentes, abdômen e idade. As rebeliões e as revoltas abriram caminho para os quilombos, núcleos de resistência que se espalharam pelo país e transformaram guerreiros em mitos. Zumbi de Palmares foi o maior deles. Em Minas, Chico Rei defendeu heroicamente a ideia de liberdade. Ele nasceu Kalanga Muzinga, era o rei do Congo quando foi capturado. Ele teve a sua esposa, os seus filhos, todos julgados do navio, né? Só restando um filho que seria o príncipe Muzinga. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi batizado Francisco Natividade e vendido por 3 mil réis para o Major Augusto de Góes, dono de uma mina de ouro na antiga Vila Rica. Chico Rei trabalhou como escravo nesta mina por 34 anos. Durante esse tempo, não abandonou o ideal de libertação. Logo conquistou a confiança do patrão. Conseguiu do Major Augusto um empréstimo para comprar não só a própria alforria, mas também a mina. E com o ouro retirado daqui, libertou os outros companheiros. Para ele não significava apenas ter a alforria. A alforria não era só dele, mas ele estaria completo se ele conseguisse alforriar os outros que vieram com ele. Chico Rei foi o fundador da Irmandade dos Pretos. Como todos, ele não podia frequentar a missa na Igreja dos Brancos. Em resposta à discriminação, mandou construir a Igreja de Santa Efigênia, no Alto da Cruz. Essa igreja, ela não deixa de ser como um néctar da cultura africana. Nada é colocado sem ter um sentido, sem ter um objetivo. Como, por exemplo, aqui, os búzios aparecem esculpidos. O detalhe é que não são simplesmente os búzios, mas aparecem 4 e 4,8, 4,12 e 4,16. É o Mary de Logum, é o método de adivinhação feito pelos 16 búzios ainda até hoje. É uma evocação de uma divindade da cultura africana que seria conhecida como o próprio Ifá. Assim a religião afro resistiu. À medida que as igrejas eram erguidas, os terreiros de candomblé se fortaleciam, se transformavam em muralhas intransponíveis. O candomblé foi a religião que essas pessoas trazem consigo. E ela, na verdade, ela manteve mais viva ainda essa questão dessa ligação, né, do escravizado com sua terra natal, com sua origem, que é a África.
Não só na religião, as mulheres também foram os pilares da resistência. Muitas ficaram conhecidas por outras conquistas. Francisca da Silva é a referência. A negra conquistou o poder e prestígio ao se casar com um homem rico e poderoso, o contratador João Fernandes. Alforriada, a ex-escrava transformou o Arraial do Tijuco, atual Diamantina, na sua corte. Teve 14 filhos e durante anos foi a mulher mais influente do lugar. Muitas batalhas foram travadas e muito sangue derramado. Aos poucos, o tráfico negreiro foi sucumbindo. Em 1871, era promulgada a Lei do Ventre Livre, liberdade para os filhos dos escravos nascidos a partir da data. Depois veio a Lei do Sexagenário. Escravos com mais de 65 anos foram libertados, mas só a Lei Áurea pôs fim aos grilhões. Abandonados à própria sorte, os negros vão formar a classe marginalizada do país. Sem escrita e sem leitura, a grande maioria não teve saída. A mão de obra barata continuou nas praças como vendedores ambulantes ou fazendo os trabalhos domésticos. A arte seria a grande aliada nesta nova era. A habilidade dos artesãos levou mais alguns anos para ser reconhecida. Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho é o mestre dos mestres. Filho de um arquiteto português com uma escrava, Aleijadinho aprendeu cedo a esculpir. Uma doença degenerativa atrofiou os dedos dos pés e das mãos, mas não lhe roubou o talento. É a herança negra presente em nosso dia a dia, na alegria das vestimentas coloridas, na culinária afrodisíaca, na ginga da capoeira, no rebolado das cabrochas, nos traços fortes e marcantes do rosto de cada brasileiro. Quando a gente canta, quando a gente come essa comida africana, quando a gente se identifica com a nossa terra-mãe, que é a África, a gente vai ver que nós negros resistimos e continuamos resistindo. Essa herança cultural que marca o povo negro é uma herança do cotidiano. Como não enxergar e ver que a cor da pele não pode ser a barreira entre os povos? Padre Dominique veio do Congo há 14 anos para ser missionário no Brasil e logo percebeu a semelhança entre as culturas. Um povo um pouco quente, um pouco caloroso, um povo assim, então, isso eu gosto muito. É assim também que a gente vive na minha terra. 115 anos de liberdade contida, mais de um século de esperança pela igualdade. Negros, índios e brancos são gente, simplesmente gente. A seguir, a comunidade que preserva os costumes dos antepassados e a herança na culinária, a receita do frango tem sabor africano. Os mais típicos têm origem africana. Isso porque, além dos afazeres da casa, eram as negras que cozinhavam. Da terra natal, elas trouxeram várias receitas e produtos que não eram usados aqui. É tudo tão familiar, tão cotidiano, que a gente nem se dá conta. Mas o que está na nossa mesa todo dia é tradição alimentar que atravessou o Atlântico. Veio nos navios negreiros com os escravos. Um povo que está aqui há mais de 500 anos. 500 anos de resistência, de trabalho. E isso foi determinante na nossa culinária. Atrás de um fogão, com umbigo no fogão em Minas e no Brasil, sempre tem uma mulher negra cozinhando. Sou de família de cozinheira, mãe cozinheira, tia cozinheira, excelentes cozinheiras. O orgulho negro está na roupa, nos cabelos, nas mãos. Zora Santos é culinarista e pesquisa a influência africana na cozinha mineira. Umas coisas os negros já conheciam da África, como quiabo, por exemplo, como o próprio frango, como a mistura da água com o angu, por exemplo. A pesquisa dela ajuda a entender o sabor dos nossos pratos mais típicos. Para chegar perto do paladar que eles conheciam na época da escravidão, que eles conheciam na África, eles precisavam usar os temperos, os condimentos
um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais forte do que os índios conheciam aqui. E essa mistura acabou acontecendo aqui em Minas, essa comida mineira, que é essa comida maravilhosa. Então, comida é cultura, a gente precisa tanto resgatar quanto preservar essa tradição, porque a comida mineira é muito boa. Então, as panelas, para um almoço afro-mineiro, com frango. Zora vai mostrar o que há de especial nesse prato. Hoje vamos fazer um frango às horas santas, que é um frango, nosso franguinho de cada dia, com alguns ingredientes usados na África. Nós vamos usar um frango de aproximadamente 2 quilos, 2 cebolas, alho, gengibre ralada, 2 colheres de sopa de margarina, meia xícara de óleo de soja, sal, manjericão, meia xícara de açúcar mascavo, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 200 ml de creme de leite, 2 xícaras de amendoim, 2 tabletes de caldo de galinha. Agora vamos temperar o frango com alho, sal e o gengibre ralado. Agora vamos ao fogo. Panela quente, óleo de soja. As 2 colheres de margarina. Agora vamos fritar o frango. Depois do frango bem coradinho, vamos colocar a cebola picada. Agora a farinha de trigo. Logo depois, o açúcar mascavo. Dilua os 2 tabletes de caldo de galinha em 1 xícara de água fervendo. Agora vamos colocar. Se você quiser uma dica especial, coloque uma pitadinha de pimenta jamaica. Essa pimenta, ela não arde, ela realça o sabor, ela é usada originalmente, inclusive em doces, ela dá um sabor especial a esse frango. Agora vamos colocar o leite de coco. E por último, o creme de leite. Agora, para finalizar, nós vamos tirar do fogo e colocar o amendoim e o manjericão. E para acompanhar esse frango, aqui em Minas, um angu, um purê de inhame com requeijão ou simplesmente um arroz branco. E não se esqueça, faça como nós, negros, coma sempre com alegria. E agora nós vamos visitar uma comunidade que parou no tempo. Barro Preto, no distrito de Santa Maria do Itabira, a 140 quilômetros de Belo Horizonte. Lá os moradores mantêm os costumes dos antepassados e ainda vivem como nas tribos africanas. A estrada nos leva de volta ao passado. Vamos ao encontro de uma comunidade remanescente de um quilombo. Como todos os quilombos, este também nasceu num lugar de difícil acesso e próximo a uma cachoeira. Os negros, Quitéria Carneiro, Tobias Lu e Tobias Pires, foragidos de uma fazenda da Redondeza, foram os primeiros a chegar. Logo depois da abolição da escravatura, eles fundaram a comunidade do Córrego de Santo Antônio em homenagem ao padroeiro. Anos depois, os descendentes trocaram o nome para Barro Preto, por causa de uma lama negra que existe nas margens do córrego.
O barro preto tinha uma utilidade, tingir as roupas das ex-escravas. Dona Ursina, hoje aos 72 anos, ela ainda lava roupa na beira do córrego, enquanto relembra os ancestrais. Os escravos tinham esse trem, tudo era de escravo. Todo lugar que você olha ver valo é do escravo, trem do escravo. Dona Ursina e todos os 600 moradores da comunidade do Barro Preto são descendentes diretos dos escravos. Um povo simples, sem grandes ambições. Por aqui parece que o tempo não passou. Os homens moem cana como antigamente, enquanto as mulheres coziam no fogão a lenha. Dona Perpétua é cozinheira de mão cheia. Mãe de 10 filhos, avó de 10 netos. Ela aprendeu ainda pequena os segredos da culinária africana. Eu estava com 8 anos quando comecei a cozinhar. As 124 famílias que vivem aqui pouco sabem sobre os ancestrais, mas exibem com orgulho as fotos de ex-escravos, os desbravadores. As tradições estão sendo mantidas. O casamento é entre eles e os filhos nascem nas mãos de parteiras como Dona Maria Prechedes. Elisa, 21 anos, está grávida de 5 meses. Veio em busca de conselhos das receitas da velha parteira. Eu vim aqui perguntar o que eu posso tomar, porque meu neném chuta muito, mexe muito. Azeite. Só? Só. Devota do Menino Jesus, Dona Maria nos fala de esperança. Aos 85 anos, ela não cansa de reafirmar que toda essa lucidez e boa saúde são graças alcançadas. E agradece. Menino de Jesus, vós nasceu em Belém, batizou em Reis além, e todos os males que vier contra nós, vós tornará tudo em lei. Uma vez por mês, ela sai em procissão levando a imagem do Menino Jesus até a igreja de Santo Antônio. É seguida pelos fiéis. No altar improvisado, Dona Maria vira sacerdotisa, conduz uma cerimônia que lembra a África. Quem presencia é contagiado pela música. O coro acompanha. Longe do mundo, eles vão escrevendo mais este capítulo da nossa história, onde a fé de Dona Maria Prechedes só é comparável à alegria de Dona Ursina. Ela dança ao fim de mais um dia de trabalho, como os negros fazem até hoje. Quem tem dinheiro joga, quem não tem não joga não. Você fica de fora e não chora não. A seguir, uma família unida pela história e pela música. Escravidão e luta pela liberdade. A história do povo negro no Brasil é marcada pela dor, mas também por uma alegria contagiante, que vem dos tambores, da dança, da música. E é com a música que a família Alcântara preserva a cultura negra. Nós somos jogados aqui no Brasil pelo navio negro. Nós viemos nas ondas do mar. Nós não estamos porque quisemos, não. Nós somos trazidos para o Brasil. Mas nós vencemos e estamos aqui hoje. É isso que cantam as vozes da família Alcântara. No coral, 3 gerações. Nossos filhos já nascem cantando. Eu comecei com 8 anos de idade e hoje já tenho 4 filhos que estão seguindo a minha geração. Espero que meus netos, meus bisnetos, continuem a nossa geração cantando. Porque a maior riqueza da família Alcântara é a música. A voz negra, ela tem cor diferente, característica diferente. O tipo de sangue que Deus coloca na gente, né? Parece que funciona diferente no sentido musical. A alma da gente reage, parece de uma maneira diferente.
E a música foi sempre a expressão da alma, do sofrimento do povo negro escravizado. Eles não podiam falar, conversar entre si. Então eles cantavam na roça, no eito do cafezal. E hoje nós estamos cantando, estamos indo além, né, dos horizontes, já fomos da Itália. Horizonte que parecia inalcançável para a família nascida no antigo quilombo. Os meus ancestrais saíram da África, exatamente de Angola, né? E aportou-se na Bahia, e da Bahia foi distribuída, e uma parte veio para aqui, para Minas Gerais. O meu bisavô chegou aqui em 1760. Caxambu é distrito de Rio Piracicaba. Poucas casinhas, uma igreja e a origem de tudo. E Alcântara vem de onde esse nome? Bom, o nome vem de um desejo da minha avó, né? Que gostava muito achava bonito o nome de Dom Pedro Domingos Alcântara, Orleans e Bragança, e aí ela quis colocar esse sobrenome no meu pai, né? Pedro Domingos Alcântara, que é o nome dele. Em Caxambu estão as raízes da família Alcântara. Os escravos que viveram aqui deixaram como herança, além das terras, toda a cultura vinda da África. O cortejo é uma homenagem a Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros. Que une as gerações da família e serviu também de inspiração para a formação do coral. Eu adaptei as músicas do Congado, onde eu participei muitos anos, né? E tirei as músicas, resgatando essas músicas do Congado, tipo canto chão, né? Bem simples, e para a música do coral, uma coisa mais requintada. Algumas músicas preservam o dialeto africano. A palavra talilarilarie significa assim, é um anúncio que as meninas estão prontas para o casamento. Já não são mais meninas, já são mocinhas e estão prontas para o casamento. Esses dialetos, poucas coisas que ficaram, se a gente não trabalhar em cima, vão acabar morrendo. Então, o trabalho é de estar resgatando, de estar ensinando os menores, de estar passando a beleza que é ser negro. Eu sempre digo, né, que eu sou gato borralheira, sabe? Na mesma hora que eu estou ali limpando, eu solto meu cabelo, visto meu uniforme, vou virar um artista. Eu adoro cantar, então quer dizer, eu me sinto assim, uma das melhores, né, quando eu estou no palco. Autoestima renovada. Valorização da origem da raça. É o orgulho de ser negro, africano, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho orgulho de ter uma família que veio da África, né, que continua até hoje firme, né? Uma família unida pelo canto. A escravidão não foi capaz de apagar a força da cultura negra. Afinal, o que é o povo brasileiro, o povo mineiro, se não um pouco de tantas histórias de índios, brancos e negros? O Terra de Minas de hoje termina aqui. Uma ótima semana para você. O nosso próximo encontro é no fim de semana que vem. Até lá.